Fala Curumim, fala Cunhetã, e hoje nós estamos aqui para mais um programa, mais um quadro do podcast Vem Com Nós. E hoje nós estamos com uma participante, uma convidada muito importante. E aqui comigo, nosso amigo Gustavo Giovanni, presidente do conselho da UFAM, certo, Gustavo? Pode conselheiro. A gente presidente não dá, não. Da presidente ainda não é, não, mas se Deus quiser logo, né? Vamos ver. Vai me ajudar aqui no quadro de hoje, no programa de hoje. Como é que tu tá, Gustavo? Cara, tá uma maravilha. Hoje esse dia tá maravilhoso. Estando ao seu lado fica tudo ainda melhor. E ainda mais com nossa querida convidada de hoje, que Jaiane, vou te falar coisas interessantíssimas, empreendedorismo jovem, que é hoje a nossa pauta. Então, Jaiane, eu gostaria de começar dando a voz para a nossa querida Alana Giovana, que é presidente da empresa Máximo Júnior, que também é discente de Ciências Econômicas, meu curso também, lá na UFAM. Pode falar, Alana. Fala um pouco mais de você. Como é que tá? Oi, gente. Muito prazer. Como foi dito, né? Me chamo Alana, tenho 20 anos. Bom, como eu posso dizer, eu faço parte do movimento Empresa Júnior, que é um movimento reconhecido no Brasil e no mundo todo. E é uma coisa que é uma experiência única, com certeza. É uma experiência inovadora e é algo que abre portas e caminho. E é uma coisa que está acontecendo na minha vida nesse momento, são coisas assim que eu posso dizer, o que o movimento traz na nossa vida, na vida de um jovem empreendedor, são coisas que a universidade em si não pode proporcionar. Sim. Então é algo encantador. E é algo que não só eu, mas todos os jovens que entram nesse movimento têm experiências incríveis e únicas para contar. Maravilha, Alana. Quantos aninhos, Alana? Tenho 20 anos. 20 anos, bem novinha, já com uma responsabilidade bem grande, né? Me conta aí como é que funciona mais a Max Júnior. Nossa, a Máximo Júnior, ela é uma empresa, uma consultoria econômica e contábil, porque a gente abrange 2 cursos. O curso de Ciências Econômicas e o curso de Ciências Contábeis. Nele a gente traz e desenvolve serviços contábeis e econômicos, sejam eles revolucionados para consultoria, sejam eles para workshop, sejam eles para empreendedorismo, inovação. Isso é algo que a gente está aprendendo, a gente entra dentro da sala de aula, pega o conteúdo e você vai aprender isso na prática. A gente vai atrás dos nossos clientes, expande, faz contato, network, mentorias. São algo que o movimento, a empresa Júnior realmente traz pra gente. Cara, que maneiro. Alana, eu só queria entender, tipo, no caso, como que funciona pra hoje você é presidente da Máximo Júnior. Exatamente. Como que funciona pra você estar nessa posição? Como é que chega lá? Bom, é uma eleição, assim? Algo assim? Bom, interessante, boa pergunta. O movimento da empresa Júnior, assim como todos os outros, existe processo seletivo que a gente fala. Sim. A gente abre, como se fosse certo uma campanha mesmo de chapa, centros acadêmicos, e aí a gente abre processos seletivos uma vez no ano. E aí você abre, você entra. E as pessoas que são aprovadas nesse processo seletivo, a gente chama eles de trainee. E passa por um período de adaptação, e você vai crescendo. E dentro das empresas Júnior, como são comportadas, existem as diretorias. Hoje, a nossa empresa Júnior ela é composta por 5 diretorias. A presidência, no qual eu ocupo, sou atual presidente da gestão de 2025-2026. Temos o nosso vice-presidente. Temos também o nosso ADM administrativo, que nós chamamos ADM FIM. Temos a nossa diretoria de marketing, comercial, projetos e gestão de pessoas. Sim. E o nosso time de consultores, que são justamente os trainees e novos alunos que entram depois do processo seletivo. Entendi. E eles são só para alunos de economia ou podem ser alunos de todos os cursos da UFAM? Como que funciona essa parte? Tipo, vocês abrangem um curso ou é realmente para a UFAM mesmo? Ou então até de fora dela? Legal. Essa pergunta é interessante porque o movimento Empresa Júnior ele é composto por todas as empresas que compõem no Brasil dentro das universidades. Então, por exemplo, na universidade hoje da UFAM, nós somos compostos por 25 empresas Júnior. E quando você fala assim, qualquer aluno pode entrar? Sim, dependendo do seu curso. Por exemplo, no nosso curso, existe 3 cursos alinhados, que são a FES, né, Faculdade de Estudos Sociais, que é composta pelo curso de Administração, Contabilidade e Economia. Dentro da Máximos, ela é composta por 2 cursos, que é Contabilidade e Economia. Existe também na questão da administração, que se chama J da Polaris. Só que a gente entende que, apesar do movimento ser todo esse encantador, inovação, tem muita responsabilidade por trás. E quando a gente não tem a responsabilidade de cuidar de uma empresa, que isso é muito sério e importante, apesar de nós sermos jovens, empreendedores, jovens, juniores, existe também a questão da responsabilidade. E a questão de quando você deixa uma empresa inadimplente, isso serve para empresa júnior, isso serve para um MEI, um pequeno empreendedor, ela fica inapta.
Então, hoje, a gente só pode compor os cursos de economia e contabilidade. É uma luta até que a gente está querendo trazer e querendo inovar para trazer justamente para a FES, para celebrar até os 70 anos que ela está compondo esse ano, que é integrar os 3 cursos dentro do nosso EJ. Mas, por exemplo, tem cursos, tipo, por exemplo, de engenharia florestal. Aí existe a empresa júnior da Incoff, existe a empresa júnior da Arco, que é de arquitetura e design. Então, Sim, dependendo do curso, entendi. pode ter uma EJ dentro dele. Caraca, que maneiro. Jaiane, é até interessante da gente notar isso, porque você também é presidente, só que você é presidente de uma juventude partidária. Política, né? Olha No que legal. caso, a gente já está abrangindo ali políticas públicas, né? Exatamente. Aqui a gente já conversa um pouquinho mais sobre o setor privado e a gente quer saber qual relação uma tem com a outra. Políticas públicas em junto com iniciativa privada para os jovens. Incrível. O que a gente pode entender? É justamente essa parceria, a união. A Empresa Júnior, o movimento Empresa Júnior, ele traz a diversidade. Por exemplo, a gente tem acesso a mentorias, contatos, networks, tanto do partido público quanto dos partidos privados. Esse ano, até então, a gente teve uma mentoria que foi com o nosso parceiro Bradesco. Nosso parceiro da Bemol, que foi o movimento na prática. Inclusive, foi o movimento no qual eu conheci o nosso convidado, que eu creio que está chegando, né? Está chegando. Está a caminho. E a gente se conhece lá e cria esses contatos no network. Cria, por exemplo, no movimento Empresa Júnior, nós temos o Bradesco, temos a Ambev, temos a XP, temos o Banco MMG como os principais patrocinadores do movimento. Maneiro. É um movimento que é realmente conhecido no Brasil todo. E o Brasil, inclusive, ele é o maior... ele é o maior país que desenvolve jovens empreendedores no mundo. Cara, que maneiro. No caso, assim, você hoje enxerga que ele desenvolve novos jovens empreendedores, mas você acha que tá tendo o investimento necessário? Você acha que realmente vocês têm esse espaço para trabalhar? Tipo... Só para completar, assim, quais dificuldades, assim, no teu ponto de vista, né, no meio do empreendedorismo, quais dificuldades tu acha que o jovem mais tem no dia a dia para empreender? Hoje, eu acredito que seja o acesso à informação e a questão do tempo. Por exemplo, o jovem, ele quer muito empreender. Por exemplo, tem muita gente que a gente vê na faculdade até vendendo trufa, vendendo brigadeiro, mas ele não tem a questão da administração financeira. E aí ele fala assim, poxa, mas a nós é fácil falar para nós que somos de cursos de administração, contabilidade e economia. Porque nós temos acesso à questão de custos, Gustavo sabe muito bem o que eu estou falando quando a gente estuda na teoria microeconômica. Mas outros jovens de outros setores e outras áreas, eles não têm esse conhecimento, que eu posso dizer que se chama administração financeira. Então, ele não sabe qual os caminhos das pedras, possamos dizer assim. Então, isso causa e retarda um pouco até o desenvolvimento dele. Porque ele fala assim, poxa, eu quero começar, mas eu não sei empreender. Ou talvez eu não sei como me falar ou comportar. Então, talvez seja um pouco dessa. Isso tudo abrange, né? Isso abrange. Na vida do mercado. Na nossa vida Profissional, acadêmica, né? sim, conta assim, muito. A comunicação, Conta a postura, muito. né? A forma com que a gente age de acordo com qualquer processo, né? Mesmo a gente sabe que a imaturidade muitas vezes acaba nos dando muita insegurança, né? É verdade. A gente chega aos 18 anos sem saber muita coisa, a escola pública às vezes não nos prepara para o futuro, Exatamente. né? Aí, não forma jovens para o mercado de trabalho. A gente tinha, na época do Jovem Cidadão, né, que foi um projeto do senador Eduardo Braga, na época do governador, que preparava os jovens, ainda dava um incentivo para... Estimular, né? Estimular. Exatamente. A gente pode ver aí a importância das políticas públicas relacionadas para a preparação dos jovens futuramente, tanto para o empreendedorismo quanto para um concurso público, né? Isso é importante. Agora, ver jovens como você, 19 e 20 anos, com uma preparação tão boa assim, a gente pode perceber que a Máximos, ela tá dando um show. Tá dando show. Cara, é maluco. Pra mim, tipo, chega a ser meio maluco, porque... Eu também tenho algum envolvimento com o empreendedorismo. Eu fui co-líder da Inatus Hub, que foi empresa pela Olinda Marinho. Então, eu já fiz meetups. Recentemente, eu fiz um na UEA. E o quanto que tinha de CEOs, assim, de 19, 20, 21, 22... Maluco. Deixa eu perguntar, tu acha assim... Porque a gente tem uma diferença de idade, né? Sim. Tu acha que a tecnologia, ela incentivou bastante os jovens a antecipar esse desejo de ter a estabilidade financeira mais cedo? Cara, com toda certeza. Foi abriu portas. Porque isso deu acesso à informação, como a Lana mesmo disse. Sim. E isso também trouxe a oportunidade deles criarem algo.
E é exatamente puxando esse gancho que eu tenho uma pergunta muito interessante para a Alana, que seria, Alana, você acha que hoje startup já tá aqui, já tem um tempão, que movimento de startup, movimento de empresa júnior, então já tem um tempo, mas você acha que hoje ainda dá para criar algo inovador, ainda dá para puxar uma startup assim que pode ser uma nova Uber da vida, que ganha dinheiro pra caramba? Olha, curioso saber perguntar disso, porque eu sou a principal acreditadora dessa ideia. Eu, assim, às vezes, eu acredito que as melhores ideias surgem do nada. Surgem, assim, às vezes, no banheiro, um chuveiro molhado, andando aquele ônibus lotado, assim, pensando, por que eu posso mudar? O iFood foi isso. O Uber é isso, entendeu? São ideias que surgem assim do nada. Hoje, eu acredito que mais do que nunca, a gente pode usar acesso às informações, a IAs agora, que é o do momento, né? Cara, ao nosso favor. Não contra, mas ao nosso favor. Vamos usar IA pra fazer meme, mas... Exatamente. Se a gente não entrar numa guerra, é porque a gente vai usar as IA ao nosso favor. Certeza. Pô, nem fala de Yaku meme. Hoje mesmo já tava vendo cada pérola maravilhosa. Mano, isso tudo eu acho muito interessante. É porque a gente vê uma oportunidade, sabe? É uma oportunidade de conquistar o seu próprio negócio. Exatamente. É uma oportunidade de você realmente ter sua grana. Independência. Ter sua independência, exatamente. Com o empreendedorismo hoje, ele traz essa margem. E eu vejo que realmente tem que fomentar isso mesmo. Tem que investir nesse âmbito, porque é assim que a nossa economia vai prosperar. Exatamente. Nosso país. É assim que o capital vai gerar. Se a gente quer evoluir quanto economia brasileira, a gente tem que investir em novas empresas, a gente tem que colocar aqui no nosso polo mesmo, lá na Suframa mesmo, que é uma coisa que também é muito defendida por alguns políticos tais quais como Senador Eduardo Braga, obviamente. Incrível. Ele... Zona Franca. Nossa, Zona Franca, porque ela... quem dá essa margem, você não paga imposto. Você pode criar algo, você pode começar a ter realmente, de fato, essa ideia, esse vislumbre do que é ter o seu próprio negócio e começando a partir disso, de um movimento de uma empresa júnior, de uma startup. Uma incubadora. Uma incubadora, perfeitamente falando, no IFAM. Agora eu queria saber, assim, Alana, o que é incubadora? Explica aí pra gente. Perfeito, maravilha. Bom, a gente entende, por exemplo, confunde-se muito, né? Incubadora, startups, empresa júnior. Mas a incubadora é como ela abrangesse todas. Um grande núcleo com várias startups dentro. Sim. Aí quando você vai para um movimento, ou você vai para um workshop, ou você vai para um encontro, você encontra várias dessas startups dentro dessa incubadora. É como se fosse um leque de oportunidades lá dentro dela. Aí são movimentos mais extensos, de imersão que a gente fala. Sim. Que traz os contatos, CEOs, as empresas. É um negócio muito incrível. Experiências únicas, só para quem participa sabe como é. Eu estive presente na criação da incubadora do IFAM do Distrito. Olha que legal. Eu lá no começão, eu tava com eles, quando eu estudava lá ainda, a gente fez uma parceria IFAM com a LG, na época, e pra gente desenvolver jovens que eles não sabiam nem mexer em computador, mas eles sairiam dali em 6 meses fazendo um aplicativo que seria uma solução inovadora para virar uma startup, e que já iria para essa incubadora que a gente já estava planejando lá de trás. E hoje saiu a incubadora, a gente teve alguns aplicativos que realmente avançaram. Outros ficaram para trás, obviamente, como sempre acontece. Mas, cara, avançou e criou uma incubadora lá no IFAM, um monte de startup lá. Cara, uma coisa maluca, isso é incrível, porque são oportunidades, Jaiane. Eu vejo como um momento de você realmente ter. De desenvolvimento. Desenvolvimento, cara, é loucura mesmo. Eu fico impressionado com isso. E... eu queria até te perguntar, você já teve assim, esse momento, tipo, você criou uma ideia, falou assim, cara, isso poderia me deixar rica, isso poderia solucionar um problema? Várias vezes, mas se eu contar aqui, não vai prestar. Perco meu réu primário. Qual os meios? Mas, enfim, a gente é sonhador, né? Jovem é sonhador, Exatamente. A gente sabe disso e a gente sempre quer chegar mais longe, mas sempre a gente tem aquelas dificuldades, né? Desafios. E a Maximus, ela viabiliza isso com os jovens e tenta demonstrar meios mais acessíveis para os jovens chegar ao seu êxito, certo? Exatamente. Como é que ela funciona em meio ao empreendedorismo? Boa. Interessante essa pergunta. Quando a senhora pergunta, vou chamar de senhora, não sei qual é a sua idade. Por favor, eu tenho menos de 30. Tá então bom, então. Vamos lá, então eu vou chamar você, tá bom? Então você. Bom, como eu posso dizer para vocês, a empresa júnior é um movimento que é legislado. Ou seja, existe uma lei para isso que nos ampara. Sim. Que é a lei de 6 de abril de 2016, que são as leis dos
Empreendedores Júniors, que foi homologada justamente para sustentabilizar e garantir que esse movimento se restabeleça no Brasil e se assegurem. Por exemplo, porque tinha antes muito preconceito, porte de empresas e a questão da pessoas já têm no mercado há muito tempo, sabe que tem essa segurança, né? Sim. E quando vem algo novo, é algo que vem para cutucar, desafiar eles. Então a gente é amparado por uma lei, que é essa lei dos empresários juniores, que é justamente isso, para garantir que os empresários e nós, que somos os juniores, estejamos amparados para executar os nossos serviços, para entrar na universidade, para a comunidade. Para vocês entenderem, o movimento não é só para ficar exemplo só para a faculdade, mas justamente para a sociedade. E como que vocês conseguem gerar dinheiro com isso? Vocês têm um tipo de investimento? Vocês prestam mesmo consultorias, a partir disso vocês são pagos? Como que funciona essa parte? Como que gera o capital dentro de uma empresa júnior? Bom, vamos lá. Como é que a gente gera? É como se funcionasse como uma empresa qualquer. Empresa júnior funciona com fluxo de caixa, com os balanços. Nós, como empresas de contábil e econômica, sabemos mais do que nunca, né? Então, existe toda essa questão da conta. Os serviços são justamente um valor. Nós prestamos um serviço ou fazemos um projeto. E nesse serviço, o valor é prestado e nós fazemos e cobramos. Não podemos, pela regra e pela lei, cobrar acima do mercado, do preço de mercado. Então, nós cobramos uma média. Justamente pelo fato de nós sermos juniores, justamente pelo fato de nós não sermos acadêmicos ainda do curso, e não termos toda a experiência concreta. Mas fazemos uma média do preço de mercado, já temos contatos fixos, já temos clientes que são nossos fiéis, então temos serviços que eles são sazonais. Por exemplo, o período de imposto de renda, que foi o que terminou agora. Sim. Já tem clientes assim fechado conosco. Por exemplo, esse período aqui, vamos lá, vou fechar com a Máximos. E aí a gente executa tal serviço. E são preços na média. Pegamos os serviços, executamos, entra no nosso caixa. E, existe uma coisa ruim, tá? Eu sei, não quero dar expectativas negativas, mas a gente não recebe salário pra tá? Sim. É um trabalho totalmente voluntário. Sério? É um trabalho totalmente por vontade própria. Mas eu digo sempre pra eles, motivo a equipe. Gente, nosso maior salário é o nosso conhecimento. Com certeza. É a experiência que a gente tá tirando daqui de dentro. Agora um conselho para quem quer iniciar e precisa de capital de giro. Como é que ele faz esse financiamento? O financiamento, por exemplo, entrando na empresa júnior ou para iniciar sozinho? Para iniciar, sim. Para meter a cara Pra mesmo meter a e cara. iniciar. Girar os planos do zero ali. Beleza. Eu poderia lhe dizer que o primeiro passo é você estudar. Qual o seu nicho? Qual o nicho que eu quero estudar? Eu quero ir para a área tecnológica? Eu quero ir para a área de roupa e comércio, serviços? Então, depois de eu estudar o meu mercado e o meu nicho, eu precisaria guardar e gerar um pequeno capital de giro. Dependendo do meu início, pode ser no valor simples de R$100, R$200. Depende do que você possa começar. Entendi. Legal. E é isso. Show de bola. E agora, para continuar a nossa entrevista, eu gostaria de chamar o próximo para se unir aqui a gente, as Legal. conversas, o Davi. Por favor, Davi. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Opa, Davi. Sente-se, querido, fique confortável. Você que está combinando com o nosso cenário. Jaiane, gostaria de apresentar Davi Almeida, que não é o prefeito. Não é o prefeito, porém, tão relevante quanto, tá? Porque ele é CEO da startup Nexus Skill, Olha aí, ó. que também estudante de psicologia e foi técnico pela Fundação Matias Maquilini. A mesma fundação que eu não gostava muito, sabe? A gente tem um pouco de rincha porque eu era infante do distrito. Era um do Porque ele lado não da passou, outra. eu acho. Um do lado da outra. É interessante. Essa história depois a gente conta. Isso é um papo de futuro isso daí. Mas, Davi, gostaria que você já chegasse falando quem é você, o que é a Nexus, cara. Manda bronca aí. Perfeito. Qual câmera eu olho? São muitas câmeras, é muito bonito. Vai lá, pra lá. Perfeito. Bom, me chamo Davi Almeida, como já comentado, da o prefeito. E atualmente eu sou CEO da Nexus Skill. O que é a Nexus Skill? É um aplicativo de aprimoramento de soft skills. Ai, que diabos é forte soft skills? São habilidades sociais, como por exemplo, saber se comunicar, trabalhar em equipe, liderança e etc. Atualmente estou como CEO dessa startup. 10 pessoas, a gente já está em vários congressos, já passamos, estamos fazendo pesquisa científica atualmente. Passamos também no prêmio Startup, que foi 1000 startups selecionadas dentre 25 mil nacionalmente. Então, estamos aí galgando, já estamos em estado de tração e etc. E estamos aí. Cara, Davi, a gente já tava falando um pouquinho com a Lana aqui sobre
ter o seu negócio, sobre essa questão do jovem conseguir ter o seu espaço, ter um processo de liderança, que isso é uma coisa muito necessária e que pesa muito o quão líder você consegue ser para conseguir aguentar. Porque é uma equipe. Você tem que liderar uma equipe, organizar e trazer essa equipe para executar o que você quer. Então, Davi, quantos anos você tem? Você disse que tem 10 pessoas sobre a Nexus. E como que funciona essa parada? Tipo, como que você consegue organizar tudo isso? Perfeito, perfeito. Bom, tenho 19 anos. A Nexus Skill começou há uns 3 anos atrás. No papel, mesmo realmente assim, há 1 ano. Então a ideia, a projeção começou há bastante tempo. Agora, se tratando da questão da equipe, como que eu consigo coordenar toda a equipe? É muito questão de cultura. Desde o começo da Nexus, assim, por a gente já tratar sobre soft skills, é o nosso nicho, eu prego muito sobre liderança. Então, no começo, era só 3 pessoas com uma ideia e um sonho. Aí começou a galgar. E essas 3 pessoas, no caso eu envolvido, a gente começou a treinar. Eu orientei eles para ser líderes também. Então, eles viraram líderes de departamento. Logo, eu não fico 100% em cima dos 10. Cada um coordena um squad. Perfeito. E é bem separadinho. Não preciso estar o tempo todo por cima. Então, eu acredito muito na questão de passar o bastão. De orquestrar bem. Deixar bem eficiente. Eu acredito muito nisso. Maravilha. E Jaiane? assim, como nós aqui estamos lá no encontro, uma conversa de líderes, certo? Sim. Líderes jovens. Eu não tão jovem assim, né? Mas ainda não cheguei aos 30, então me considero. Quais dificuldades tu sente na tua parte de liderança, na liderança da tua empresa? Perfeito, a maior dificuldade, né? Assim, a equipe por toda, elas são universitários, então são jovens. Os jovens de hoje em dia, eu digo assim, por experiência própria, por mim mesmo, é um pouquinho mais complicado. Então, acho que a maior dificuldade é a parte de jovens mesmo, a geração Z. Então, a questão de motivação, de querer muitas coisas rápido, tudo na hora, eu vejo como o maior problema. Então, bato muito nessa tecla com eles. Manter a calma, né? Exatamente. Nós jovens queremos tudo ali ali naquele momento, né? Exato. Resultado imediato. Gente, assim, eu aqui com jovens, assim, meninos tão novos, né? 19, 20 anos, a gente sabe que temos uma dificuldade também da própria sociedade acreditar em nós, por conta da falta da maturidade. É um preconceito que sofremos, né? Eu acho que não tanto eu, mas vocês, né? Isso é bem interessante. Eu já passei por isso. Até na política a gente sofre. Todo mundo é. Assim, a minha primeira candidatura foi aos 20 anos, Olha né? aí. Da minha irmã foi aos 18. Então, a gente sentia na rua... Na pele, né? Na pele. Naquele momento que a gente foi cara a cara para entregar santinho. Então, a gente entregava santinho, as pessoas olhavam assim pra gente, mas tão novinha, já no meio da política, já querendo fazer coisa errada. Já quer se corromper, né? Já quer se corromper, que eles Querendo roubar. As pessoas já têm essa esse ideia, né? paradigma. Essa Preconceito figura, mesmo. esse preconceito já com a juventude, com os jovens, né? E assim, vocês pregando o que pregam, quando chegam em pessoas assim com uma idade um pouquinho mais avançada de vocês, como vocês identificam que essas pessoas olhem para vocês, tanto a Alana quanto o Davi? Perfeito. Quer começar? Pode estar, Davi, tá comendo esse tempo. Bom, normalmente, atualmente, estou indo muito em reuniões, em eventos, etc. E quando eu chego lá, a primeira impressão falam, tu tem quantos anos? Parece ser tipo uns 16, 17. Aí eu falo, não, tenho 19. Aí depois eu complemento, tem uma startup e tal. Tipo, eles não acreditam. Eles acham muito estranho para essa geração acontecer isso. É muito estranho, muito fora do normal. Eles não acreditam e eu tenho que explicar, tenho que trazer todos os resultados para realmente eles acreditarem de uma certa forma. Então é sempre assim, esse preconceito antes. Entendi. A gente sofre tanto na parte da iniciativa privada quanto na pessoa que quer ter um cargo público como é normal. Com certeza, isso. é inevitável. Mas tu achas assim que com o tempo a gente vai adquirindo mais experiência, essa experiência vai nos amadurecendo? Ou tu acha que é a forma que a gente convive diariamente, que a gente adquire esse amadurecimento? É o tempo ou é o ambiente? Perfeito. Eu acredito que é um pouco dos dois. É verdade. É tanto a teoria quanto a prática mesmo do ambiente, etc. Por exemplo, eu acredito muito que você falar que faz algo não vai trazer nada. Você tem que ter resultados. Então, para ter resultados, tem que ter experiência. Tem que estar na prática. Logo, para mim, assim, observando o ambiente, é experiência, treino e resultado. Sem resultado, não tem nada.
Cara, é com certeza com empenho. Você faz um empenho, você faz um Dedicação, negócio. né? Dedicação você Exato. consegue Tem que ter fazer esforço. acontecer. Só que, gente, eu quero fazer um negócio aqui. Eu, sinceramente, eu não gosto muito de conversa. Muito bate-papo. Mentira. Eu fico assim, sabe? acredito. Fala demais, é muita falação. Não acredito Ele nem nisso, gosta de não. falar também. Pode Ele nem até ser gosta de- interessante, mas a gente quer fazer aqui uma brincadeira. Uma entrevista- Eu quero fazer uma coisa bacana. Eu não sei Gente, dessa parte, Mas não. aqui- Gente, eu quero. Calma. Eu quero Gente. logo, pra gente, antes da gente finalizar toda essa conversa maravilhosa, eu queria fazer. Eu ainda não dei um nome pra isso, mas eu tô chamando de bate e volta por enquanto. É. Eita. De frente com a blogueirinha Gustavo. Isso é perigoso, hein? O Eu nome de assisto, frente com a hein? blogueirinha. Perigoso. Eu quero começar com o Davi. Você chegou atrasado, Davi. Vou te julgar. Meu Deus. Igual o prefeito. Você só pode responder com uma rapidinho. palavra. Rapidinho. Como é que funciona Data, isso? desculpa aí porque tu chegou Tá, atrasado. vamos lá. Melhor desculpa Políticas aqui. públicas. Tem que ser uma boa desculpa. Boa desculpa? É. Fui parado do lado da cidade. É sério. É sério. Não é nem mentira. Inevitável. Mas vamos lá. Davi, você vai ter que me responder com uma palavra. Eu quero grosso modo, não quero você pensando. Ok. Beleza? A primeira palavra que vem na mente Primeira É a Cabeça. primeira palavra que vem na Vai mente, na tora, assim. Eita. Davi, política e religião devem andar juntas? Sim. Davi, uma CEO que você admira. Uma CEO? Um CEO. Um CEO é Joel J. Um CEO que você acha ridículo. Poxa. Nossa. Pesado. É Pode dar. ridículo, ridículo. Um poxa. CEO que tu acha assim meia boca, só isso. Meia boca. Não é ridículo, é. Poxa, esse nome dele é lá do Shark Tank. Eu não vou dizer o nome. Não, senão- não, Ele já deixa tinha da eu... empresa, Não vou dizer Não, o mas nome. o Shark Tank não, o Shark Tank a gente pega pesado. Acho que é. Em deixa em off é melhor. É. Uma faculdade que você não queria. Economia. Não, minto. O quê? Não. É porque eu olhei pra ti e eu só lembrei. Não, Tá, ok. Não, já foi. Davi se comprometeu. Vamos lá. Um líder de Jogou juventude verdade. que você admira. Giovanni. Poxa. Uma startup que você não gosta muito de encontrar em eventos. Tem que falar o nome? Fala assim. Iniciais. Pra não comprometer. F. Bora procurar. Aí lascou. Agora, um político. Um político que eu gosto, qualquer um. Um político que vem atualmente. Que Pode vem ser à um minha que mente. tu Giovanni. goste e admire. Giovanni. Gustavo Giovanni, assim. Ah, eu acho que eu não sou político. Mas é meu coração. Ele já Vem sente do já. futuro, assim. E a nossa última pergunta, Davi. Solteiro? Não. Ô, louco. Olha, babado isso aí. Eu tava compromissado. sabendo disso ainda. De Alana, frente com a blogueirinha. Agora. Alana. Ai, de frente com o Gustavinho. eu tenho que criar um nome pra esse quadro. Ele parece ser muito bom. Não esquenta, não, que eu vou já criar. Nos bastidores eu Olha, se conto. vier comprometimento aí, não. Alana, seguinte. Eu tenho mais boas pra você. Tô achando Política que e ele vai religião devem andar juntas? Com certeza. Cancelamento. Você acha que é uma besteira ou você acha que é justiça? Besteira. Uma empresa júnior que você gosta, sem ser a Máximos. Arco Júnior. Uma empresa júnior que você acha que tá parada, não tá indo pra frente. Cara, é a Polaris, né, que tá destruída de ADM, vou dizer. Nós tentamos reconstruir ela e estamos tentando. Olha, ela fala nome. É porque a gente que vai reestruturar ela, Tá entendeu? vendo como mulher é mais... Mais pra mais frente, direto, né? É mais direto. Alana. mais objetivo. Já que você é da UFAM, Eu gosto do pessoal de ADM, tá, gente? Por favor. um centro acadêmico que você não gosta agora. Como é que é? Te comprometeu feio agora. O centro acadêmico que eu não gosto? Pode ser só inicial. Casec. O centro acadêmico de economia. É o nosso nosso centro acadêmico. É o nosso. Um curso que você nunca faria. Física. Nossa, Uma faculdade que você não queria. Aqui no Amazonas ou Uma faculdade do estado, assim, pode ser particular. Ah, que eu pública. nunca faria Uninorte. Um líder de juventude. Nada contra, né? Nada contra. O líder de juventude? Ctrl-C, Ctrl-V, posso botar? Esse cara aqui, depois que eu comecei a observar o trabalho dele, não, realmente, é diferente. Para, gente, eu fico Ele tímido. vem. Ele vem pra Vocês estão mudança. deixando ele vermelho. Ai, vai ficar roxinho. Eu tô aqui pra deixar o pessoal com coisas. Gustavo Giovanni. Obrigado, Tem obrigado. potencial. Ele. Tem potencial. Agora, nossa última pergunta. Solteira? Esse é do coração. Esse é olha. do coração. Não, até um momento, sim. Se não oficializar. É assim, né? Tudo certo, assim. Tem que ter alguma coisa. Não, é solteira assim, para com graça.
Ela disse que não oficialmente, não? Vai rolar. Ah, Beleza. Gente, uma Aguardando, pergunta até polêmica espera. aqui, uma pergunta polêmica que iniciou. Ele deu um início aqui. Vocês falaram que sim, política e religião podem andar juntos. Como? Começa, Davi. Joga. Faz igual, Eu tinha um pouco na ideia. Eu faz, tô curiosa. faz igual aquele do quando ele estava Eu tô voltando. Volta, né? curiosa. Estou aqui, vai lá. Como, sim, a política e religião. Como Como é andar que elas junto, podem né? andar juntas? Eu acredito que não andar 100% junto, mas assim, tem uma certa interação. Acredito Sim, que tem claro. uma influência. Nós temos uma grande bancada religiosa, né, de Exatamente, cristãos, exatamente. tanto na esfera estadual, federal e na esfera municipal, Exato. certo? Totalmente. Mas assim, eu acredito também que afeta muito. Decisões, Influencia, tomar né? decisões. Exato. Influencia. Eu no acredito que meio. tem que né? andar junto, mas não 100%. Nós somos um país 80% cristão, né? Então, claro que vai influenciar. E laico, né, também E tem laico. essa Laico. influência. Sim, eu acho sim. que, por exemplo, os jovens, um jovem hoje cristão, a gente tem a ideia de, tipo assim, mas é mais certinho naquilo outro, né? Que tem certos princípios, né? Sim. E quando a gente, por exemplo, um jovem, às vezes, quer só a mudança, só quer o certo. Então, eu acredito que quando um jovem cristão entra na política, ele quer justamente isso, manter integridade, honestidade. Por mais que a gente saiba, política é corrupção, tudo aquilo, mas a gente conhece políticos realmente que não se corrompem, jovens, liderança de juventude que realmente querem a mudança. Eu acredito que se envolve nisso, não é 100%. Que lutam Exato. pela bandeira deles Isso. mesmo, Exatamente. né? Lutam Por os pelo princípios coletivo. mesmo, princípios, de coletivo, forma mudança. certa, de forma Pô, eu certa. acho que é isso também. Mentira, eu não concordo mais. Enfim. Então fica na tua, então. Completamente Fica de na vocês, tua. mas a gente elabora isso A depois. gente não tem mais ele como conselheiro já. Tem como trocar o nome? Enfim, Não, gente. não é assim, né? Assim, escolhas são assim mesmo. Gente, Democracia é isso. Cada um exato, respeita a sua exato, opinião. exatamente. Jaiane, eu recebi num ponto aqui. Fale. Que, infelizmente, Como é estamos que chegando no final. Não me diz negócio desse. Foi a diretora da Dona Coelha? Foi o diretor? Foi o diretor. Ele passou o ponto aqui pra mim agora, tá quase me batendo, jogou uma sandália na minha cara virtualmente. Pega, E então, eu gostaria de deixar vocês darem só uma motivação assim, rápida pra galera que quer, o a jovem que quer juventude. iniciar nessa área do empreendedorismo. Como empresário e como consultora. Olhando aqui. Perfeito. Começa Agora, Davi. Não, começa a Luna, começa a Luna. jogar pra ela. Tá bom, vou jogar, tá bom. Bom, acho que o principal conselho que eu poderia dar com experiência própria seria uma coisa que é uma música, acho que até muitos conhecem, que o impossível é só questão de opinião. E diria que também só questão de coragem. Caraca. E para nós que somos jovens, só basta a questão de vontade mesmo. E aí, o que você buscar, o que você sonhar, querer empreender, vai dar certo. Porque se você for o primeiro que acredita na sua ideia, no seu conceito, vai pra cima. Vai dar tudo certo. Perfeito. Você, Bom Davi? conselho. Bom, o conselho que eu dou é estude 100% estude, mas também põe em prática. Não adianta ter só muita teoria e não pôr em prática. Resiliência também, então não desistir. Tente de novo. Você é jovem, é o momento de se arriscar. Tentar de novo, errou, tenta de novo. E se você quer ter uma vida diferente, não quer ser medíocre, o termo medíocre é ser que nem a maioria, quer ajudar seus pais, quer viajar, quer, sabe, ter uma liberdade financeira, tente. Tem que ser diferente, não pode ser igual à maioria. Então tente, busque, se aprimore, que assim você pode destacar. E também abaixa o Nexus Skill, que é o aplicativo de aprimoramento de soft skills. Vai ser diferente, Já vai tá? lá, Segue a Já faz Máximo o merchan também no aqui. Instagram, hein? Segue a Máximo Qual é o no arroba, Instagram. qual é o arroba? Máximo.ej. Lá no Qual é o Instagram, arroba? acompanha nossos serviços. Nexus Skill, NEXUS-skill, SKILL. É um nome difícil. Maravilha. Muito obrigada, Alana. Muito obrigada, Davi. Aqui foi mais um programa dessa Obrigada, semana, falando um pouquinho sobre empreendedorismo e juventude aqui em Manaus. Acompanhada aqui do meu amigo Giovanni, um grande político e... o primeiro admirado Primeiro, Primeira vez. admirado pelos nossos Entrevistadores. Depois eu quero entrevistados. pagamento. Então, gente, muito obrigada. Aqui Até por a baixo. próxima. E fique, nos acompanhe toda semana. Tem Fala Curumim, Fala Cunhantã aqui com a sua Cunhantã e com o seu Curumim. Tamo Pode junto, galera. Outros também apresentadores. E nos acompanhem. Vem com nós. Vem com nós, galera. Agora só uma paradinha aqui, rapidão. Bora olhar todo mundo aqui, galera. Olha No pra 3, todo mundo dá um vem com nós aqui, olhando pra câmera, beleza? 1, 2, 3 e... Vem com nós!